pisar e os céus vai dizer: não pisa porque você é marcado. E essa espera, ele não fica sentado de braço cruzado. Ele não fica sentado esperando. O diagnóstico da época que era dado pelo sacerdote era lepra. E que resistiam a Uzias. Eles olharam para Uzias e diz: chegar, você está vendo o acesso que você esperou a vida toda se escancarar? Você está vendo 137? E quando fomos levados cativos à Babilônia, ele vai dizer que vê céu aberto. E só dá para ver céu aberto quem está olhando para cima. Oh, glória! O coque assumir os cachos e as outras alisaram o cabelo, mas ainda continua de oração. E eu frequentava o irmão que a porta de trabalho não se abre. E aí eu não sei vocês, mas eu costumava ouvir do nada: fé em Deus e gratidão, fé em Deus e gratidão. Obrigado, meu Deus. Que quem é consagrado não entra onde todo mundo entra. Que quem é consagrado não caminha como todo mundo caminha. É um lembrete dizendo: o acesso de todo mundo não é o teu acesso. A porta do fulano não é a tua porta. Eu estou pregando porque o céu está consagrando alguém aqui. Está marcando alguém aqui para dizer: e se eu te mostrar que para eu te honrar você não precisa pisar onde todo mundo pisa. Não precisa caminhar como todo mundo caminha. Não precisa querer pisar onde todo mundo pisa. O céu está marcando alguém aqui. Você vai sair daqui diferente. Porque quem é consagrado tem que entender que vai ter momento que Deus vai ter que trocar a tua rota. Vai ter momento que Deus vai mudar a tua direção. Vai ter momento que Deus vai mudar o teu caminho. E o Senhor está dizendo: está preparado para ser consagrado? Está preparado para ser marcado? Está preparado para sair daqui? E o céu te dizer que vai ter acesso que você não vai poder entrar. Vai ter porta que você vai querer pisar e os céus vai dizer: não pisa porque você é marcado. Aos 25 ele era consagrado. Mas essa cerimônia era boa, mas acabava. A cerimônia era bonita, mas finalizava. E depois que a cerimônia acabava, ele não descia do templo já podendo exercer a sua chamada sacerdotal. Ele não descia do templo já manifestando o ofício de sacerdote. Não, porque sacerdote só podia exercer a sua chamada aos 30. Ele era consagrado aos 25. Então quer dizer que tem um intervalo ainda de 5 anos que ele tinha que passar pelo tempo da espera, que ele tinha que buscar formação, que ele tinha que buscar conhecimento. Porque ele mostra que ele tem chamada, mas sem chamada, sem conhecimento, ele não chega a lugar nenhum. A casa dele tem promessa, mas se há promessa e eu não me alinhar a ela, eu não chego a lugar nenhum. Ele desce do templo sendo consagrado, mas entende que ele precisa buscar conhecimento. Ele precisa se capacitar para aquilo que vai ser colocado na mão dele. Ele passa, pastores, ainda 5 anos esperando. E essa espera, ele não fica sentado de braço cruzado. Ele não fica sentado esperando a senha gritar o nome dele. Ele passa 5 anos, mais 5 anos em movimento. Porque ele mostra que ele não se move quando a porta abre. Antes da porta abrir, ele mostra que já está se movimentando. Ele era consagrado. Ele passava a vida toda buscando conhecimento acerca do Pentateuco e os profetas. Mas ele buscava formação extra. Ele buscava conhecimento extra. Porque sacerdote, além de entender da palavra, eu peço que você olhe para mim. Sacerdote, além de entender da palavra, eles tinham que entender de veterinária. Entender de veterinária por quê? Porque sacerdote tinha que ter conhecimento e relacionamento com o cordeiro. Porque sacerdote que não tem relacionamento com o cordeiro não está pronto. Tinha que entender de veterinária. Para que, Jamile, tem que entender de veterinária? Para mexer com o cordeiro, para entender de oferta. A gente se apega a Malaquias 3:10. Trazei. Mas antes disso, tem um adendo lá aos sacerdotes. E qual é, Jamile? Uma instrução sobre as ofertas. Sacerdotes, fiquem de olho
Prestem atenção, que oferta de qualquer jeito, cordeiro de qualquer jeito, cordeiro manchado, não pode passar. Por que, Jamile? Porque a mão de Deus pesa. Pesa para quem? Para quem está entregando errado? Não. Pesa não é para quem está entregando errado, é para quem está vendo que está errado, está deixando passar. Então ele tem que entender de veterinária, mas ele também tem que entender de medicina. Porque alguns diagnósticos médicos da época, quem dava era o sacerdote. E o principal diagnóstico da época que era dado pelo sacerdote era lepra. E para entender de lepra não era só olhar e dizer que estava leproso. Tinha que ter conhecimento. Porque para saber se alguém estava leproso, tinha que colocar essa pessoa sentada 7 dias. Porque se é lepra, a pele sai pus. Se não, a pele cicatriza. Então é nessa hora que ele tem que aprender a dar o diagnóstico certo, para não acabar sentenciando pessoa errada. Porque às vezes não está leproso, só está ferido, só precisa de um tempo. E ele tem que entender, porque lepra não é qualquer coisa. Significado de lepra é impureza. E sacerdote entende que o que está puro entra, mas aquilo que está impuro fica para fora. Tem que ter sacerdote entendendo daquilo que ele está fazendo. Precisa de sacerdote que sabe manusear aquilo que os céus colocam na mão. É por isso que, se a gente olhar 2 Crônicas 26, o rei Uzias é homem forte, valente, capacitado. Meus irmãos, ele tinha acesso, era bom de guerra, estabeleceu Israel, se apoderou a tal ponto que ele achou que estava bom o suficiente para ir acender incenso dentro do templo. Ele entra no templo dizendo: se eu sou bom lá fora, eu também serei bom no altar. Se eu sei ter performance lá fora, eu também vou ter boa performance no altar. Mas quando ele coloca a mão no incenso para entregar dentro do templo, ainda tem um sacerdote que sabe diferenciar que o que é puro entra, mas o que está impuro vai para fora. Azarias se levanta, mais 80 profetas, 80 sacerdotes. Esses 80 sacerdotes, a palavra vai dizer que eram homens fortes e que resistiam a Uzias. Eles olharam para Uzias e diz: você pode ser bom lá fora, mas para entregar incenso aqui dentro tem que ser consagrado, tem que saber manusear aquilo que os céus colocou na mão. Pode ir para fora. O texto vai dizer que Uzias fica indignado, porque tem hora que é assim. Uzias vai querer dar piti, mas ainda tem sacerdote que não se deixa abalar pela resistência de Uzias. Eu não sei se tem alguém aqui no altar junto comigo, se ainda tem 80 sacerdotes na casa comigo, que não resiste a Uzias. Se está impuro, vai para fora. Você pode ser bom de performance lá, mas para servir incenso, tem que saber manusear o que os céus colocou na mão. Oh, glória! Era para isso que o sacerdote buscava conhecimento, para saber manusear aquilo que os céus colocam na mão. Ele passava 5 anos buscando formação. Ele entendia de veterinária, ele entendia de medicina, para quando completasse 30 anos, era a idade esperada, era a idade aguardada, era a idade desejada. Por quê? Porque era essa hora que a porta do templo se abria, era essa hora que a porta da oportunidade se escancarava. Mas quando Ezequiel escreve o capítulo 1 do seu livro, ele vai dizer: no meu 30º ano, e quando eu completei 30. E aí, Ezequiel, você está vendo a porta do templo se abrir? Você está vendo a porta da oportunidade chegar? Você está vendo o acesso que você esperou a vida toda se escancarar? Você está vendo a porta do templo se abrir? Não. Por que, Ezequiel? Porque quando eu completei 30, eu não estou vendo a porta do templo se abrir, porque nem em Jerusalém eu estou mais. Eu estou nas margens do rio Quebar, na Babilônia, amassando barro. Mas, então quer dizer, Ezequiel, que você
não viu a porta do templo se abrir, mas pelo menos está vendo os portões da Babilônia se escancarar? Também não, pastores. Porque o rio Quebar não fica dentro da Babilônia, ficava fora. Então quer dizer que ele não viu nem a porta do templo, nem os portões da Babilônia se abriu. Ele está exilado. É aquele período da vida que não está nem lá atrás, nem na frente. Está parado no meio. E aí, Ezequiel? Eu estou às margens do rio. E eu não cheguei aqui agora. Faz 5 anos que eu estou vendo os meus sonhos se acabarem. Faz 5 anos que eu estou vendo aquilo que eu planejei dando errado. Faz 5 anos que eu estou vendo aquilo que eu arquitetei não acontecer. Faz 5 anos que eu estou vendo os meus sonhos irem por água abaixo. Então o que Ezequiel está dizendo? Que no ano que ele foi consagrado, no ano que ele recebeu sangue e azeite, no ano em que ele recebeu unção na orelha direita, na mão direita, no pé direito, ele foi arrancado de Jerusalém. E aí, Jamile, ele está sozinho às margens do rio Quebar amassando barro? Não, porque nenhuma provação é única. Se a gente olhar no meio dessa prova, ainda tem uma galera junto com a gente. Junto com Ezequiel amassando barro, estava todos os levitas. E para contar o relato dos levitas, o salmista escreve o Salmo 137. E quando fomos levados cativos à Babilônia, nos assentamos às margens do rio. Que rio é esse? O rio Quebar. Nos assentamos e choramos. E por que vocês estão chorando? É porque aqueles que nos mantêm cativo, além de nos prender, além de nos travar, está pedindo para a gente cantar. Cantar o quê? A mesma canção que a gente cantava em Sião. Mas eles vão dizer: como é que canta? Como é que adora se estamos em terra estranha? O que eles estavam querendo dizer? Que esse prostrar aqui não é assentar, não é tirar uma pausa, é desistência. É levantando a bandeirinha branca e dizendo: não dá mais, acabou. O que eu percebo é que a mesma prova que veio para o Ezequiel veio para os levitas. A mesma prova que veio para o sacerdote veio para os levitas. E é nessa hora que eu aprendo que a mesma prova que vem para o crente vem para o não crente. A mesma prova que vem para você que está aqui, para aquele que está lá fora, é a mesma. Mas o que muda não é a prova, é o posicionamento que você fica no meio dela. O que muda não é a prova, é como você se comporta no meio dela. Porque enquanto tem levita dizendo: eu estou prostrado, estou cabisbaixo, tem um Ezequiel que está no cativeiro, os sonhos acabou, aquilo que ele planejou não deu certo, mas ele está mostrando que enquanto a Babilônia tentou calar, enquanto a Babilônia tentou parar, enquanto a Babilônia tentou oprimir, ele está dizendo: eu ainda continuo de cabeça erguida. Eu ainda continuo de cabeça erguida. 3 crentes ficou de pé junto comigo. Ele está dizendo: a prova não me fez parar, a luta não me fez parar. Chorar todo mundo chora, sofrer todo mundo sofre. Mas o que ele está dizendo é: eu não abaixei a cabeça para o sistema da Babilônia, eu ainda estou de cabeça erguida. Jamile me prova que ele está de cabeça erguida. Ele vai dizer que vê céu aberto, e só dá para ver céu aberto quem está olhando para cima. Oh, glória! O que ele está dizendo é: o do meu lado parou, o da direita parou, mas eu escolhi não olhar para baixo, eu escolhi ainda olhar para cima. Eu não estou olhando para o que a terra tem, eu estou olhando para o que o céu tem para me oferecer. Eu não vou parar, porque eu não estou olhando para o que está embaixo, eu ainda olho para aquilo que está em cima. Oh, glória! Eu vi o céu se abrir, e eu tive visão de Deus. Meus irmãos, isso aqui é lindo, porque ele está na Babilônia, mas está dizendo: eu estou cativo, mas eu tenho visão. Eu estou preso, mas eu tenho visão. Porque podem me roubar o que está embaixo, mas visão de mim ninguém tira. Pode roubar o que está embaixo, mas a visão de mim ninguém tira. Isso aqui é o ódio do inimigo, porque ele vai olhar para um monte de gente que está aqui e está dizendo: eu já coloquei na prova, eu já coloquei na luta, eu já coloquei na tempestade, na cova, no vale, no deserto. E por que está de pé? É porque você escolheu não olhar para o que está embaixo, mas levantar a tua visão para o que está em cima.
Jamile, o que é colocar a visão no que está em cima? É enquanto a terra grita não dá mais, você dizer não importa o que embaixo diz, a minha confiança ainda está em cima. Eu estou pregando num culto à tarde, e isso aqui me trouxe a memória. Meus pastores, eu tenho 27 anos. Eu comecei a pregar aos 17. Eu nunca tive referência de crente na minha casa, mas desde mocinha eu caminhava, e eu escolhi caminhar com as irmãs da oração. Eu escolhi caminhar com as irmãs do coque. Eu costumo dizer que as irmãs do coque assumiram os cachos e as outras alisaram o cabelo, mas ainda continua de oração. E eu frequentava. Antes de viajar para pregar, eu pregava nas manhãs com Deus, nas tardes de bênção. E eu reparava que nas tardes de bênção, meus amigos, era colocada uma mesa, e a mesa nunca estava vazia. Na mesa sempre tinha foto, na mesa sempre tinha peça de roupa, na mesa tinha chave de casa, na mesa tinha carteira de trabalho, na mesa tinha exame, na mesa tinha sentença. Mas as irmãs começavam a orar, apresentando o que estava embaixo. E a oração delas era: Senhor, visita o filho da irmã Maria. Senhor, visita o irmão que está enfermo. Visita o irmão que a porta de trabalho não se abre. E aí eu não sei vocês, mas eu costumava ouvir do nada. A oração começava embaixo, mas daqui a pouco uma gritada